do segundo vídeo. E assim o Evangelho do Reino de Deus apresenta ao pecador uma pessoa a quem ele deve se submeter, que é Jesus. E quer uma mudança de atitude e arrependimento, e vincula a salvação à fé e à obediência, segundo Mateus capítulo 21 e 27. A boa nova para todos os povos é que existe uma solução para a humanidade, uma cura para a doença mortal do pecado. Cada ser humano deve reconhecer que é pecador, se arrepender e se sujeitar ao governo de Jesus Cristo e viver em obediência a Ele. Essa é a mensagem que a igreja deve pregar. Esse evangelho tira o homem da esfera do domínio, da morte causada pela desobediência. Ele comunica a vida eterna pela fé e obediência. Assim, a vontade de Deus vai se cumprindo e todos os que se entregam a Jesus Cristo vão sendo reunidos sob a sua cabeça. Esses desfrutos da vida e da graça, da autoridade, do amor, do poder que vem da cabeça da igreja, que é Cristo. Fazer discípulos, conforme Paulo escreveu acima, a igreja, através do Espírito Santo, é responsável pela expressão e realização da vontade de Deus diante da humanidade. Mas como isso acontece, fiéis? Como podemos realizar o projeto de Deus e alcançar o supremo propósito? A única maneira é fazer discípulos. Um discípulo é alguém que crê em tudo que Jesus disse e faz tudo o que Ele manda. É alguém que está aprendendo a ser como Jesus, alguém que está convergindo para Cristo juntamente com seus irmãos. É por isso que a única maneira de gerar discípulos fiéis à palavra é pela pregação e proclamação do Evangelho do Reino, pois ele traz uma mensagem que estabelece Jesus Cristo como o Senhor da vida. Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhe dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas. Eu vos escrevo e tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a estratégia de Deus para realizar os seus projetos eternos. É o mandamento de Jesus que nos conduz ao cumprimento do propósito eterno de Deus. Essa é a tarefa da igreja. Cada ser humano deve ser alcançado pelo Evangelho do Reino, se tornar um discípulo e ser conformado à semelhança e imagem de Jesus. Fazer discípulos fiéis à palavra envolve as tarefas de proclamar o Evangelho do Reino aos pecadores, batizar os que creem, ensiná-los a viver como Cristo ordenou. Serviços dos santos. O crescimento e a edificação de uma igreja ocorre através da obra de fazer discípulos. É assim que se põe em andamento o projeto eterno. À medida que a igreja cresce e se aperfeiçoa, a família eterna é formada. Essa obra não é responsabilidade de alguns poucos irmãos consagrados ou mais experientes. Ela se realiza por todos os santos purificados. Nenhum filho de Deus está isento dessa tarefa. Todos nós somos discípulos. O reino de Deus não existe sem os pregadores, os pastores, os discípulos, responsáveis por fazer a obra espiritual e servir ao Senhor.
separada da multidão de leigos, às vezes, pessoas leigas, que não conhecem o Evangelho, às vezes nem sabem ler. Observe e recebe as bênçãos. Todos nós juntos somos famílias de Deus, uma nação de cristãos com o mesmo Deus. Mas vós sois a geração eleita, os discípulos, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O fim de vermos o propósito de Deus, do eterno, se cumprir, é necessário orar, pregar o evangelho, batizar, ensinar os discípulos, cuidar, fazer obras, curar enfermos, profetizar, testemunhar. Todos nós somos convocados para essa obra, somos cooperadores de Deus para o cumprimento do seu propósito. Pastora Flávia, Deus estabeleceu cada um de nós no corpo de Cristo para servir conforme a graça específica de que Ele concedeu a cada um de nós. Ele nos capacitou com dons e talentos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e 2, para sermos úteis à sua obra. Em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quero aqui frisar, fiéis à palavra, Ele deu uns como apóstolo, certo? Mas o único profeta, o único evangelista, o único mestre, pastor, sumo sacerdote é Jesus. O título é dado, honra e glória a Ele. Nós somos apenas executores da obra, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, enfim. A pregação acima é muito importante para entendermos como ocorre a obra de edificação de uma igreja. Vemos que Deus deu ao corpo de Cristo os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Como disse, executores da obra, porque o título, a honra e a glória é dada a Cristo. Com qual objetivo? O aperfeiçoamento dos santos? Aperfeiçoar os santos para quê? Para o desempenho do ministério. Que ministério? A edificação do corpo de Cristo. A palavra aperfeiçoamento no texto grego é katartismos. Katartismos. E significa reto ordenamento. Essa é a função dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles devem ordenar corretamente os santos para que cada um desempenhe o seu ministério, a edificação do corpo de Cristo. Eles vão identificar o dom de cada um, a graça de cada um tem, as características de caráter e colocar cada um na sua posição adequada, com tarefa adequada, ligado ao companheiro adequado para que o corpo seja bem ligado e ajustado para crescer e identificar no Evangelho. Quem desempenha a obra de edificação são santos, os discípulos de Deus, à medida que cada um realize sua parte. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, começamos em tudo daquele que é a cabeça, Cristo, no qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. A colaboração de cada parte é importante. Se eu ou você não fizermos na nossa parte, o corpo ficará desajustado. Se apenas uma parte for negligente com a sua tarefa, o crescimento de todo o corpo será comprometido. Ninguém vai chegar ao alvo sozinho.
ou se chegarmos todos juntos, como corpo, não chegaremos, ou não chegaremos. Mas sabemos que não chegar jamais será uma possibilidade para os filhos de Deus. Portanto, numa irmandade fiéis à palavra, se um peca, todos pagam. Amém? Fiéis à palavra. O trabalho dentro dos projetos eternos de Deus, o principal centro de formação de discípulo são as famílias. É no contexto da família que um discípulo aprende a ser a família de Deus. Uma família de discípulos totalmente entregue ao Senhor passa a ser um foco de irradiação da vida de Cristo a todos à sua volta, parentes, vizinhos, filhos, irmãos, amigos, como a igreja na casa. Romanos capítulo 16, verso 4, 14, 15, 1 Coríntios capítulo 16, verso 19. A igreja na casa, esse pequeno, mais importante componente da igreja na localidade, passa a trabalhar com o discípulo para edificação, serviço, ensino, multiplicação e comunhão, estando ligada a outras igrejas nas casas, formando uma igreja imensa. Atos capítulo 2, versos 41 e 47. Como eu disse, eu quero aqui abordar a igreja na casa. A sua casa pode ser igreja também. Como? A partir de 2 ou mais estiver presente, eu estarei lá. A sua casa é uma igreja. Portanto, não sei porque na atualidade estão brigando tanto por conta dos decretos de fechamento de igrejas. Por quê? Não há necessidade. Se reúnem em casa, 2 ou mais de 3. Eu lá estarei. E lá será a igreja, o edifício que você está acostumado a comungar. Sem você lá é edifício. Você estando lá, 2 ou mais 3, ou mais de 3, eu estarei presente, disse Jesus. Será a igreja. Portanto, está aqui, fiéis à palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 41 e 47, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e preservaram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir o pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Repartindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. É preciso que cada discípulo do Senhor Jesus compreenda a sua responsabilidade dentro do propósito eterno de Deus. É necessária a cooperação de cada um, e todos precisam encarar o desafio, se preparar, se santificar, ser cheio do Espírito Santo de Deus, empregar o seu tempo e sua vida na obra de formar discípulos a pregar o Evangelho para Jesus. Devemos olhar firmemente para Ele e nele vermos claramente o projeto eterno de Deus. Devemos trabalhar constantemente para ver Cristo formado em cada município e cada discípulo, para que em breve vermos surgir um povo cheio do Espírito Santo e agradável a Deus, um povo formado por famílias sólidas, estáveis, onde os casais convivem em harmonia e fidelidade, os solteiros se manifestam em castidade, os filhos respeitam os pais, as esposas sejam submissas aos maridos e os maridos amorosos e responsáveis à família. Um povo
que saiba trabalhar, estudar, progredir, casar-se, comer, dar bons exemplos aos filhos, criar os filhos, descansar, honrar os mais velhos, divertir-se, recrear-se, repartir com os necessitados, servir e, sobretudo, ter um íntimo relacionamento com o Pai Celestial. Tudo que não coopera com o propósito eterno de Deus deve ser deixado para trás. E vamos em frente. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 15. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar Cristo e seja achatado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas o que vem pela lei em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo, o que fui também alcançado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas ainda o que eu faço é o que? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio de vocação celestial de Deus em Jesus Cristo, pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se sentir alguma coisa desse modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Estamos nessas, fiéis à palavra. Fiéis à palavra, como é descobrir o propósito de Deus? Qual é o propósito dele? Acredito que a essa altura da pregação, fiéis à palavra, você quase não aguenta de tanta ansiedade para descobrir de uma vez por toda ou todas qual é o propósito seu, não é mesmo? Hoje eu vou te dizer exatamente qual é a fórmula do seu propósito com Deus. A revelação do nosso propósito é uma das mais profundas revelações da nossa caminhada cristã, fiéis. Em Hebreus capítulo 5, verso 11 e 15, vemos que a revelação da palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, deve ser recebida por cada um de acordo com o seu estado de maturidade. Leite para as crianças, alimento sólido para os adultos. Deus não nos dá carga maior do que podemos suportar, ou o fardo maior do que podemos carregar. E às vezes Ele ainda, quando nós pestagenamos, Ele nos ajuda a carregar o fardo. Temos muitos o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, aos quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Palavras de Hebreus capítulo 5, verso 11 e 14. Vemos Deus agindo dessa maneira,
na história de José do Egito, em Êxodo, capítulo 37, verso 43, o propósito de Deus era usar José como governador de Egito, e segundo a maior autoridade depois de Faraó, para que um dia ele fosse usado para salvar inúmeras vidas da fome que assolaria aquela terra, perseverando também a vida da sua família, ou preservando, pois eles eram o povo escolhido por Deus para levar a salvação a toda a humanidade. Apesar desse propósito ser claro para nós, que podemos ler a história inteira em minutos, para José as coisas aconteceram lentamente, devagar. Aqueles tempos eram difíceis. Deus não revelou o seu plano antes que ele estivesse preparado. José viveu o chamado muito difícil. Foi vendido por seus irmãos, levado como escravo a uma terra estranha, acusado injustamente de ter atacado a esposa de Potifar e lançado em uma prisão na qual viveu por anos. Ao longo do caminho que ele permaneceu fiel a Deus e sempre buscou cumprir a vontade de Deus. Deus esteve com ele em cada etapa. A cada chamado, vemos Deus usando as habilidades de José para tornar real o plano que ele havia traçado. Tanto as habilidades naturais, talento para administração, tudo o que ele fazia prosperava, quanto espirituais, interpretações de sonhos. Imagine qual seria o desfecho da história caso Deus revelasse tudo isso a José antes do tempo, quando ele ainda era apenas um garotinho, imaturo, cheio de sonhos. Ele provavelmente responderia algo como: olha, Deus, ser governador do Egito parece uma boa oportunidade, mas aquela parte de ser vendido, escravizado e preso, vejam bem, não dá, né? Muitos provavelmente, assim como eu e você, José tentaria evitar o sofrimento e acabaria sem cumprir o seu propósito. Diante de tudo isso, fica nítido que Deus não revela o nosso propósito até que estejamos prontos para receber essa revelação. Deus revela a sua vontade no tempo certo, de acordo com a nossa maturidade. Essa palavra serve a mim, esse vosso servo que vos fala. Amém. O segredo é o seguinte: o seu propósito só se revela quando a sua maturidade mental, emocional e espiritual se alinham. Prestai atenção, fiéis à palavra. Eu vou abandonar minha fé porque Deus não me ouve. Pense muito. O crescimento natural e idade acontece independente de nossa vontade. Os anos passam e vamos envelhecendo. Diferente disso, o crescimento mental, emocional e espiritual só acontece quando somos ensinados, somos capacitados. Todos nós conhecemos pessoas que, apesar de já adultas, não têm qualquer maturidade. Jesus pregou com 12 anos aos doutores da lei naquela época. Infelizmente, nem todas as pessoas são ensinadas. A boa notícia é que o nosso Deus é o maior interessado em nos ensinar. Ele nos deixou a sua palavra para que pudéssemos buscar a maturidade. Inclusive, ele nos diz para desejar ardentemente. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Isso significa que você pode sim acelerar a revelação do seu propósito. Se você se dedicar a amadurecer, a revelação virá. Mas como buscar a maturidade de uma forma prática? Você precisa buscar 3 coisas fiéis à palavra: relacionamento com Deus,
autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Não esqueça. O seu relacionamento com Deus faz com que você cresça espiritualmente. Para isso você precisa se dedicar ao estudo da Bíblia, à oração, ao jejum. Também é importante ter referências de homens, mulheres de Deus, para que você possa ter o ensino adequado da palavra. Para começar a se dedicar ao seu devocional e seja parte de uma igreja. Busque estudar e a praticar tudo aquilo que Deus te ensinar através da Bíblia, pelo poder do Espírito Santo. O autoconhecimento guiado pelo Santo Espírito Santo te leva a descobrir que Deus sonhou que você fosse. É assim que você consegue descobrir sua identidade, sondando o coração do Pai, olhando além das barreiras dos seus pecados e das injustiças sofridas. É também através do autoconhecimento que você identifica tudo aquilo que existe em você e que te impede de ser quem Deus quer que você seja. Quero aqui fazer uma observação às servas de Deus que ouçam essa palavra desse servo, que é a voz do Senhor. O desenvolvimento pessoal, emocional, mental, espiritual é o seu desenvolvimento como pessoa. Ele é o processo que une o seu relacionamento com Deus e o seu autoconhecimento. É nele que você faz a sua parte, enquanto Deus faz a dele. Ele sempre faz a dele. Você que é covarde, às vezes você foge. Quando você se coloca nesse processo, começa a buscar ferramentas que te ajudem a moldar os seus pensamentos e os seus hábitos conforme as verdades bíblicas. Lembre-se, a busca pelo crescimento te faz amadurecer e a maturidade faz com que o seu propósito seja revelado. Prestai atenção, fiéis à palavra. Deus pode nos dar indícios do nosso propósito ao longo do nosso crescimento, mas a sua revelação plena não chegará fora do tempo. Nós não podemos fazer nada para acelerar o nosso crescimento natural, mas podemos nos dedicar para crescer espiritualmente, para que, quando a idade natural necessária a revelação do seu propósito chegue, não sejamos impedidos de recebê-la por falta de maturidade. Continue fiéis à palavra, desejando, continue ardendo, pedindo, clamando. Não deixe que o processo da descoberta seja um empecilho. Abrace o processo, abrace e ame a cada etapa. Lute, seja bravo guerreiro. Deus tem algo especial para cada pedacinho da sua jornada, mesmo antes da revelação plena do seu propósito. Medite, fiéis à palavra. Medite, pois a palavra do Senhor se revela através desse servo que está transmitindo as suas palavras. Eu vou dar 3 conselhos, pregar a vocês, para descobrir o propósito de Deus nas nossas vidas. O propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos em frente. Glória a Deus, né? Fiéis à palavra. Estão gostando das palavras que Deus está dirigindo a vocês? Amém. Quantas vezes olhamos para o céu e uma tarde azul e nos perguntamos: o que estou fazendo nesse mundo? Quem sou eu? O que esperar dessa vida? Existe algo depois da morte? Tudo uma incógnita, tudo mistério. Para andarmos seguros em nossa jornada pela vida, fiéis à palavra, precisamos entender algumas coisas sobre a nossa existência e se existe um propósito e um plano a seguir para alcançarmos esse propósito. Eu tenho um propósito em minha vida, é estar com a minha família. Fazemos parte da família de Deus
Ele é o nosso Pai nos céus e quer que voltemos para casa. Por isso não nos deixou sozinho e sem direção. Podemos nos comunicar diariamente com Ele através de oração. Embora às vezes não pareça ter sentido ficar aí de olhos fechados conversando com alguém que não responde, que você não vê, mas Ele te vê, Ele te ouve, Ele responde no seu próprio tempo e no seu próprio modo. E devemos nos lembrar que essa resposta vem de muitas maneiras fiéis. A palavra pode ser um sim, espere um pouco mais, e muitas vezes é não. Outra maneira de comunicação com Deus é através das impressões em nosso espírito. Todos nascemos com uma luz que é chamada consciência. Ela geralmente nos diz o que é certo, o que é errado. É uma maneira em que Deus se comunica conosco e nos guia nessa vida. 2. Ler sobre Ele. Podemos conhecer a Deus mesmo sem vê-lo? Sim. A fé é tudo que não vemos. O que vemos é temporal, termina. Outra maneira de conhecermos a Deus é sabermos como Ele se parece. E receber orientação é também através das Sagradas Escrituras. Em Gênesis, o Pai disse a quem estava com Ele na criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. E no livro de João, Jesus responde aos discípulos que lhe pediram para ver o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, verso 9. Terceiro, confiar nele. Somos muitos diferentes. Por quê? Não há duas pessoas iguais. Cada um tem característica física de personalidade diferente. Como diz na gíria, cada cabeça é uma sentença. Temos talento, habilidades, oportunidades e recursos diferentes. Muitas vezes não entendemos o porquê que tal diversidade. No entanto, se tivermos fé em Deus, poderemos saber que cada um tem um motivo para ter nascido onde nasceu e nas condições que nasceu. Sejam boas ou sejam más, sejam ricas ou sejam pobres. Tanto para o propósito, o próprio aperfeiçoamento, quanto para contribuir no grande plano divino, assim como pequenos pedaços da lista de um grande bordado, quando vistas separadamente, não significam muito, mas quando admirada à distância, formam um lindo desenho. Aquelas obras de arte, né? Então devemos ser quem somos e nunca nos comparar com outras pessoas. Temos que ser original. O primeiro passo para entender o plano de Deus para você é entender o que você é único e suas habilidades, talentos, provações, privações são um complemento para a sua jornada, para o seu sucesso. Se assim fizermos, fiéis à palavra, encontraremos uma resposta para de onde viemos. Um profeta do Velho Testamento chamado Jó estava sofrendo muito e ainda tinha que suportar seus amigos, culpando por seu próprio sofrimento, e sua esposa dizendo-lhe para amaldiçoar a Deus de morrer. Após ouvir por muito tempo um amigo o acusando, Jó ouviu a voz do Senhor que lhe dizia: quem é esse que escurece o conselho com a palavra sem conhecimento? Agora cinge teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quando as estrelas da alva
juntas alegremente cantam, a todos os filhos de Deus jubilam. Jó, capítulo 38, verso 2 e 7. Todos os filhos de Deus, nós, jubilavam enquanto Ele, Deus, criava a terra, ou seja, já existíamos espiritualmente. A um profeta do Velho Testamento chamado Jeremias, Deus disse: antes que se formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, verso 5. Como Jeremias poderia ter sido conhecido antes de nascer, se já não existia? Por que estamos aqui, fiéis à palavra? Nós estamos nesse mundo por obra do acaso? Viemos aqui com o objetivo que é de progredirmos, nos aperfeiçoarmos através da prova da fé, das boas obras, obediência ao Eterno. Qual é o nosso destino, fiéis à palavra? Temos um corpo físico, e o deixaremos na terra quando morremos. Isso aqui, fiéis à palavra, 2 dias vira pó. Porém o nosso espírito, que é imortal, não ficará vagando. Junto com a nossa alma, ele irá para os altares dos céus, onde continuará aguardando a ressurreição, que é quando o espírito se unirá no juízo final ao corpo. Jesus foi o primeiro a passar por esse processo, e é graças a ele que nós também passaremos, e aceitando o sacrifício que ele fez, também podemos ter o nosso pecado perdoado por ele, que deu a vida, foi imolado na cruz, derramando seu sangue para nos salvar do pecado. Porém a recompensa eterna será dada somente àqueles que guardarem os mandamentos de Deus e tiverem seus corações cheios de amor e caridade por todos os seres vivos, que forem puros de mãos, coração e mente. O apóstolo Paulo disse, fiéis à palavra, atenção, fiéis à palavra, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. O propósito de nossas vidas deve alcançar tais coisas, fiéis à palavra. É isso que eu estou dizendo a vocês nessa pregação transmitida pelo Pai. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ele manda dizer a você, fiéis à palavra, não desista, porque Ele tem um propósito sim para a sua vida. A paz do Senhor sempre está em seu coração, e encha a sua vida de amor e transborde de bênção. Você já ouviu falar a frase, Deus tem um propósito na sua vida? Isso é falado muito no mundo evangélico. Deus tem um propósito na sua vida. Provavelmente já, né? Porém, pode ser você que não tem entendido ou acreditado na verdade que há nessa frase, e deve ter pensado, ele tem para todo mundo um propósito, né? Às vezes você ouve a irmã que fala, Deus manda te falar, você não dá bola. Às vezes, é verdade, Deus se comunica através de recado com seus fiéis, de sonhos, certo? Portanto, esse estudo, essa pregação que eu vou, nesse momento, transmitir a palavra a vocês, permita que você compreenda, porque Deus tem um propósito especial para você, para a sua vida, porque Ele deseja que você realize seus sonhos para o cumprimento dos seus propósitos.
Primeiramente, ore a Deus, dando permissão ao Espírito Santo para falar com você durante as pregações, as orações, as leituras da Bíblia. Somente você pode bloquear o falar com o Espírito Santo, se fechar o seu coração, mas se você abri-lo, certamente você será tocado por Ele. Ele sempre está presente para contigo. Sugiro que ore assim, fiéis à palavra. Deus, reconheço a sua soberania e creio que o Senhor criou todas as coisas e detém todo o poder. Por meio do seu Espírito Santo, fala comigo durante essa leitura bíblica para que eu compreenda qual é o seu propósito para mim e seja motivado pelo Senhor a buscá-lo diariamente. Impeça que qualquer vontade contrária à sua vontade haja durante a minha leitura bíblica. Eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostaram da oração, fiéis à palavra? Vou seguir no próximo vídeo. Amém.